E é claro que você pode participar conosco sempre aqui no CBN São Paulo, mandando mensagens para fabiola.cidral@cbn.com.br, fabiola.cidral@cbn.com.br, ou participar conosco através das redes sociais também, Rádio CBN. E a gente começa neste momento um debate aqui com os dois vereadores mais jovens da cidade de São Paulo. Está aqui ao meu lado o Fernando Holliday, ele que é do DEM. Olá, bom dia. Bom dia, Fabiola. É um prazer estar aqui com você e com a vereadora Sâmia. Vereadora Sâmia Bonfim, como ele já anunciou aqui do PSOL. Bom dia, vereadora. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Fernando, todo mundo que nos ouve aqui no CBN. Muito obrigada pelo convite. Vocês já se acostumaram a falar vereador, vereadora? A Sâmia levou um susto quando ela entrou aqui na porta do estúdio e eu falei assim, bom dia, vereadora. Ela... e eu perguntei agora há pouco pro vereador Holliday também, por que vocês são tão jovens e com essa responsabilidade, né? A gente tem aí na cidade de São Paulo muitos assuntos sendo debatidos e hoje à tarde vai para votação. Eu acho que o primeiro grande projeto polêmico que vocês devem votar, que é em relação às pichações, né? A gente tem aí na votação hoje um projeto antigo, que é um projeto do vereador Adilson Amadeu, que é lá de 2005, mas que traz mais rigidez em relação à pichação, que tem sido um dos alvos da atual gestão. E eu queria saber aqui o porquê a Sâmia é contra esse projeto e vai votar contra hoje. Depois a gente quer saber da palavra também do vereador Fernando Holliday. Eu vou até disparar os nossos cronômetros aqui. Acho que 1 minuto e meio para a Sâmia dar essa primeira palavra. Por que você é contra esse projeto, Sâmia? Bom, primeiro que eu me incomodo bastante da primeira votação do ano da Câmara de Vereadores ser com relação a um PL como esse. Porque eu acho que a gente tem uma série de problemas sociais, de questões relacionadas à saúde, à educação. Então tem milhares de crianças que estão sem o transporte para poder ir para a escola, milhares de famílias que estão sem remédio para poder buscar nas farmácias, enfim. A gente tem uma série de problemas sociais, mas a Câmara de Vereadores tem isso como a sua primeira função do ano. Eu acho que isso diz respeito principalmente ao fato de que a autonomia da Câmara de Vereadores com relação ao Executivo, que é um dos nossos principais princípios e preceitos, muitas vezes não é levado em prática. Na verdade, isso foi uma orientação que o prefeito deu para todos os vereadores no dia 1º de fevereiro, quando ele fez uma reunião. Inclusive, eu estava presente nessa reunião, que ele gostaria que a Câmara de Vereadores tivesse um cuidado e um carinho com 2 temas, que é o tema dos pichadores e o tema das privatizações, que ele quer acelerar ainda esse ano. Eu acho que isso diz respeito, na verdade, ao distracionismo da Câmara de Vereadores. Eu gostaria que a gente estivesse votando, por exemplo, algum grande projeto que de fato solucionasse algum problema social e não algo como, por exemplo, as pichações, que no meu ponto de vista, diante de tudo que a gente tem para enfrentar, é algo bastante menor na cidade de São Paulo. Bom, e agora eu passo a palavra então para o vereador Fernando Holliday. Por que o senhor acha importante ou acha importante ou não ser o primeiro projeto a ser votado, como disse a vereadora Sâmia? Senhor não, Fabiola. Aí já é demais, né? Vereador já estava ruim demais. É o hábito. Bom, acho que na verdade esse projeto ele é justamente um dos primeiros a serem apresentados, porque é um projeto necessário para a cidade e é um projeto que deixa muito claro um dos inimigos do poder público e não é um tema muito complexo. Nós temos bandidos que estão sujando as ruas, que estão sujando os muros, que estão sujando os prédios públicos da cidade, que não estão tendo a punição devida e são tratados muitas vezes como artistas, como revoltados, revolucionários ou coisa do gênero, quando na verdade o que eles estão fazendo é o mais puro vandalismo, crime de fato, isso é vandalizando seja propriedade pública ou privada, e estão saindo impunes. Isso é um fato. Alguma coisa precisa ser feita em relação a isso. Os grandes temas, que estes sim serão as prioridades da gestão do prefeito João Dória, como a saúde, já implantou inclusive o programa Corujão da Saúde, outros projetos também referentes à segurança e etc. Esses projetos, eles exigem uma maior complexidade, discussões maiores, é preciso fazer grandes audiências públicas, é preciso se passar por várias outras comissões. Então, são temas que existem vários caminhos de se resolver. Agora, quanto ao tema das pichações, eu não vejo simplesmente o porquê de não se votar. Afinal de contas, nós não estamos falando de grafiteiros ou de
ou de pessoas que pintam muros com autorização do poder público ou com autorização dos donos das propriedades privadas. Não, nós estamos falando de invasores, de vândalos, de criminosos que não estão sendo punidos devido a um erro da legislação passada. Bom, eu passo a palavra então agora para a vereadora Sâmia Bonfim. Na sua avaliação, os pichadores são criminosos, como disse aqui o vereador Fernando Holliday? Bom, primeiro eu queria comentar isso que ele colocou de que não existe a devida punição aos pichadores. Eu acho que muito pelo contrário. Hoje os pichadores eles já são enquadrados, na verdade, na prática de crime ambiental, então boa parte deles tem que pagar serviços sociais ou pagar algum tipo de multa. Ou, em alguns casos, eles são enquadrados, que no meu ponto de vista é ainda mais grave, em formação de quadrilha. E eu acho que isso, nesse momento em que todo o país debate, por exemplo, a crise do sistema penitenciário, crise de segurança pública, que há uma série de juristas, inclusive, debatendo o problema dos presídios, o problema das cadeias, de muitas vezes misturar criminosos de grande porte, então que são envolvidos com tráfico de drogas, com latrocínio, com pessoas com crimes menores, enfim, a gente sabe a situação em que as cadeias estão no país. Eu acho que é bastante complicado a gente criminalizar ainda mais um setor da sociedade que muitas vezes pratica esse tipo de ação justamente pela lógica que a cidade de São Paulo impõe. E você criminalizar ainda mais a pichação não vai fazer com que diminua a pichação. Muito pelo contrário. A lógica da pichação é justamente essa. É ser proibido, é você poder expressar sua opinião ou os seus dizeres, enfim, num lugar em que não é apropriado para isso, não é recebido para isso. Então, na verdade, essa lógica de criminalizar ainda mais, de perseguir os pichadores, isso vai intensificar as pichações na cidade. Acho que a gente pôde ver isso no último período. E também tem um outro elemento que ele colocou, que diz respeito de que pichadores não são iguais aos grafiteiros. Inclusive, o prefeito vem dizendo bastante isso, né? Que ele quer separar o joio do trigo, que ele chama de criminosos, de artistas. Eu acho que isso é um equívoco, eu acho que isso é bastante contraditório, porque muitas vezes é subjetivo o que é um picho ou o que é o grafite. Então, pode ser, por exemplo, uma letra super estilizada, com figuras e com desenhos, aquilo é um grafite, mas para os olhos de muitas pessoas, aquilo pode ser considerado um picho. Ou então um desenho que não é tão bonito assim, era para ser um grafite, mas pode ser considerado um picho também. Isso é bastante subjetivo. Na verdade, de acordo com a lei, o que muda de ser um grafite ou um picho, na verdade, é a autorização. Se é autorizado, é grafite. Se não é autorizado, é um picho. E aí eu acho que entra numa nova contradição, porque, por exemplo, a 23 de maio, tinham grafites maravilhosos, que eram no museu ao céu aberto, com uma série de premiações internacionais, inclusive, mas foi apagado na mesma lógica de combate à pichação. Então, eu acho que isso entra numa contradição e numa lógica bastante equivocada, que faz com que o poder público, acho que perca tempo, perca dinheiro, porque as pessoas entrem nessa dinâmica de fazer denúncia sobre algo que muitas vezes a própria população não tem um acerto à diferenciação. Acho que é bastante subjetivo, é elitista, e eu acho que isso tende a aumentar a criminalização e o problema das cadeias no país. Agora, o seu lado, vereador Fernando Holliday, o senhor concorda ou discorda dela? Não, absolutamente discordo de tudo. Na verdade, a diferenciação do piche e do grafite acho que é muito claro. O piche ninguém quer na sua casa, inclusive os pichadores. O grafite, o poder público, o dono da propriedade privada pode aceitar deliberadamente. Acho que é justamente esta a diferença. Aquilo que é autorizado, e aí sejam letras feias, letras bonitas, seja tinta preta ou tinta colorida, pouco me importa, mas desde que haja uma autorização daquele poder público vigente ou daquele dono daquela propriedade privada, não importa, afinal de contas é de vontade daquela pessoa. O que não pode ocorrer é a violação da propriedade privada, é o vandalismo, é a invasão, que é o que os pichadores fazem e, portanto, são criminosos. A legislação hoje, disse a vereadora Sâmia, já prevê, e de fato prevê, mas é uma multa irrisória, são pouquíssimos aqueles que são identificados. E daí vem a ideia de se criar o disque pichação, né, que estão chamando. Isso é, dar um poder maior ao cidadão de poder denunciar tudo isso que está acontecendo. Ele viu, pelo menos ele sabe para onde ligar, sabe a quem denunciar. E aí você aumenta a possibilidade de se identificar essas pessoas. Mas não só isso, não só dando mais poder ao cidadão, não somente aumentando a vigilância e, portanto, garantindo que a punição chegue, mas também fazendo com que a punição, e aí não necessariamente a cadeia, porque existem bandidos que cometem crimes muito piores e muitas vezes acabam não sendo presos, mas aumentando a multa, como quer o prefeito. Hoje, se eu não me engano, ela deve estar em torno de 700 a 800 reais, e ele quer aumentar para cerca de 5 mil reais. E aí,
com todo este aparato de identificação, dando mais poder ao indivíduo, dando mais poder ao cidadão, dando meios de se denunciar isso e aumentando essa punição, aumentando a multa e a vigilância da prefeitura em relação a isso, é que nós vamos combater isso e deixar um recado muito claro de que a cidade de São Paulo não é a casa da mãe Joana. Aqui existe um poder público que vai lutar contra isso e que não vai abrir mão por medo ou porque vai achar que isso vai aumentar os ilícitos. Não, muito pelo contrário. Se existe ilícito, ele precisa ser combatido e não ignorado, como foi feito nos últimos 4 anos. Bom, esse ponto que ele tocou, e tem muita gente participando conosco agora neste momento no Facebook também, acompanhando aqui o debate entre os 2 vereadores de São Paulo, Fernando Holliday e também Sâmia Bonfim, falando justamente sobre essa história da autorização. Você é a favor, por exemplo, de as pessoas picharem mesmo sem serem autorizadas um local, Sâmia? A princípio, eu não sou a favor de que as pessoas façam coisas sobre lugares em que elas não são autorizadas, mas eu acho que quando a gente entra nesse debate, a gente desconsidera o que é a lógica da pichação. No meu ponto de vista, isso é um dos elementos da falta de saúde social na cidade de São Paulo, que é uma cidade muito opressora, é uma cidade que, por exemplo, a juventude tem poucos espaços de cultura, de expressão, de organização, de participação política. Eu acho que o picho é uma das consequências, assim como uma série de outros elementos da composição urbana da cidade de São Paulo. E eu acho que você atuar sobre a remediação, ou seja, aplicar uma multa ou muitas vezes dirigir a cadeia, aprisionar essas pessoas, não vai combater o problema da pichação. Se você for considerar, inclusive, a lógica da pichação, que é a lógica do proibido, é muito pelo contrário. Isso, na verdade, vai estimular cada vez mais que os pichadores pratiquem pratiquem o picho. Uma vez eu estava vindo, inclusive, aqui na região central, não me lembro exatamente qual era o muro. Eu vi uma pichação seguinte: obrigado, Dória, graças a você eu voltei a pichar. Significa que você está nos estimulando a voltar a colocar a nossa expressão urbana pela cidade, porque você está provocando um setor da sociedade que é marginalizado, que é alijado de qualquer direitos e que só é mencionado pelo poder público nesses momentos, quando é para criminalizar, quando é para aumentar a pena. E eu acho que, como eu disse da outra vez, nesse momento que a gente está fazendo toda essa discussão sobre a criminalização da sociedade, sobre de que forma, enfim, que as leis penais são descarregadas sobre a população, especialmente sobre a juventude, eu acho que isso é uma lógica bastante complicada, que estimula, de fato, a vigilância, a punição, mas que não, de forma nenhuma, combate os problemas sociais que levam a essa situação. Na sua opinião, então, vereador Fernando Holliday, não há a diferença será o lugar é autorizado ou não para pichação. Isso que deve ser. Não é nem a diferenciação entre pichação e grafite, sim um muro autorizado. Essa é a sua colocação. Na verdade, se a gente quisesse, a gente poderia aqui entrar em um debate muito complexo sobre o que é arte, o que não é arte, o que é alta cultura, o que é baixa cultura, mas acho que não é o que vem ao caso aqui. O que vem ao caso aqui é o crime, o que configura o crime. É a não autorização e, portanto, a violação do patrimônio público ou da propriedade privada. A solução que a vereadora Sâmia traz aqui é uma característica do PSOL, e somente para fins de comparação. O então candidato a prefeito, Marcelo Freixo, chegou a postar nas suas redes sociais que a cidade do Rio de Janeiro era muito violenta, não por conta da falta de policiamento, não por conta nas falhas de estratégia, mas porque faltava iluminação, porque a cidade oprimia a população, os mais pobres, e que se tivesse iluminação, aquilo melhoraria muito. A vereadora Sâmia agora diz que existe a pichação justamente porque existe esse sentimento de revolta, porque o poder público está sempre os reprimindo. Se não houvesse a repressão, não haveria, então, todas essas pichações. A solução que o PSOL nos traz e que a maior parte dos partidos de esquerda também oferecem à cidade de São Paulo e sempre oferecem nas questões que envolvem a segurança pública, é liberar o criminoso, é defender o bandido. Eu venho da periferia, estudei a minha vida inteira em escola pública. O que faltou para mim o tempo todo foi oportunidade. E nem por isso, em nenhum momento da minha vida, eu aderi ao crime, seja ao tráfico, seja às pichações, porque eu tive educação na minha família e tive uma base consistente. Se essa base for consistente, não há motivo, sequer, que justifique qualquer criminalidade. Sua resposta, Sâmia. Bom, primeiro comentar isso que ele colocou a respeito de nós do PSOL sermos a favor da não punição aos criminosos.
Muito pelo contrário. Eu acho que os principais criminosos do país, que são esses envolvidos em amplos escândalos de corrupção, os escândalos da Lava Jato, inclusive o Marcelo Freixo foi um dos responsáveis agora pela cassação do Pezão e do seu vice no estado do Rio de Janeiro com a ação que ele moveu, inclusive assinado por uma colega minha, advogada do PSOL, a Samara. Eu acho que o pessoal dá bastante exemplo no combate à corrupção, que no meu ponto de vista são os principais criminosos do país, se você for ver, inclusive, os nomes que estão envolvidos em corrupção, nenhum deles está no PSOL, mas vários deles são do DEM, que é o seu partido, inclusive. Mas eu acho que a nossa discussão é especificamente sobre o tema das pichações. Eu acho que é uma contradição muito grande isso de dizer que o problema é ser autorizado ou não ser autorizado. Por exemplo, os grafites da 23 de maio não só foram autorizados, mas foram feitos com verba pública, com editais públicos. Foi autorizado, só que o que não foi autorizado foi justamente passar tinta cinza sobre aquilo que é arte e que é considerado arte, independentemente se é no Brasil ou se é fora do Brasil. E eu acho que, inclusive, por exemplo, teve o caso do Mauro Neri, que é um grafiteiro famosíssimo na cidade, que é do coletivo Veracidade, que há 2 semanas foi detido, foi levado para a delegacia aqui de crimes ambientais. O que ele estava fazendo, nada mais, ele não estava sendo autorizado naquele momento, mas ele estava fazendo um reparo do seu próprio grafite que já havia sido autorizado pela prefeitura. Não era uma pichação, ele é um artista conhecido, mas ele foi detido. Sob essa lógica de que é crime, de que é proibido, de que o que ele está fazendo é vandalismo. Só que não era vandalismo, todo mundo sabe que aquilo não é vandalismo, porque inclusive a obra que ele tinha feito em primeiro lugar tinha sido feita com o edital da prefeitura. Por isso que eu acho que é uma lei falha, é uma lei que não serve, na verdade, para curar o problema social, não é uma lei que tem como objetivo melhorar a sociedade. Novamente, eu digo que eu acho que é um pouco constrangedor a Câmara de Vereadores estar se voltando para esse processo, porque hoje se a pessoa quiser denunciar um pichador, ela já tem um 90, ela já tem esse canal. Eu acho que a gente voltar as nossas energias para isso, por um capricho do prefeito, que eu considero, que é o padrão estético que ele quer impor na cidade, é bastante complicado. Pode falar, vereador Fernando Holliday. Na verdade, existe um erro aí no discurso da vereadora, né? Os grafites que foram apagados na 23 de maio e alguns outros, né, e não foram a maioria, na verdade, os que foram apagados é justamente porque estavam pichados. Inclusive, um dos painéis do grafiteiro reconhecido internacionalmente, Eduardo Cobra, na 23 de maio, eu fui lá pessoalmente, inclusive cheguei a gravar um vídeo, estava pichado, manchado, e o pichador ainda teve a audácia de tentar jogar a culpa no prefeito João Dória, né? Manchou todo o painel e colou uma figura do prefeito na tentativa de dizer que a culpa daquela mancha era dele. Então, na verdade, existe uma clara diferenciação de como a prefeitura trata aqueles que na madrugada, na noite, escondidos, sem o dono da propriedade saber, sem a autorização da prefeitura saber. Existe uma diferenciação em como se trata essas pessoas, que mais uma vez eu digo, são vândalos, são criminosos, e como se trata os artistas que são de fato autorizados pela prefeitura e que podem sim fazer a reparação nesse ou naquele desenho. O que não pode haver é uma discussão inútil em torno disso, dizendo que é apenas a revolta e que a punição vai atrapalhar ao invés de ajudar. Bom, a gente está aqui ouvindo 2 vereadores em São Paulo falando sobre a pichação, que é o primeiro projeto a ser votado hoje à tarde lá na Câmara Municipal. Mas eu gostaria até, para a gente ir concluindo aqui o nosso debate também, uma colocação de cada um sobre esse desafio desse ano legislativo, que de certa maneira começa oficialmente também hoje, com essa primeira votação. Já começou há um tempo, vocês já estão trabalhando lá, mas nessa votação, qual é o desafio do papel de vocês, e inclusive num legislativo que tem ampla maioria, né, de apoio ao prefeito João Dória, e de fazer esse papel fiscalizador, que é um dos papéis principais do nosso legislativo. Em primeiro lugar, a vereadora Sâmia, por favor. Eu acho que para nós, do pessoal, vai ser um desafio muito grande, de fato, enfim, essa legislatura, porque nós só temos 2 vereadores lá dentro. Nós fizemos oposição, eu não estava lá dentro, o vereador Toninho Véspoli fez oposição ao governo do Haddad, agora a gente vai se manter na oposição ao governo Dória, justamente porque a gente tem uma concepção de cidade bastante diferente. No nosso ponto de vista, a gente tem que desenvolver
políticas públicas, políticas sociais, e não somente ter vistas e visão para a criminalização da juventude, por exemplo, e principalmente nesse tema das privatizações, que eu tenho certeza que todo esse tema, todo esse marketing que o Dória está fazendo nesses primeiros dias é para jogar uma cortina de fumaça no seu principal objetivo, que é poder vender a cidade de São Paulo para vários dos colegas que ele desenvolveu ao longo desses anos dele enquanto experiência, enquanto empresário. Então eu acho que a gente vai ter uma dificuldade, na verdade, de conseguir lá dentro aprovar os nossos projetos de lei, mas eu acho que é bem importante a gente seguir com essa tarefa da fiscalização e sempre prezando pela autonomia da Câmara de Vereadores com relação ao Poder Executivo, que essa, na verdade, é uma das minhas principais preocupações. Se seguir com essa dinâmica que a gente viu até agora, a Câmara de Vereadores vai seguir a reboque do que o prefeito faz. E aí eu acho que isso complica bastante, inclusive, o próprio papel do vereador, que está lá não só para poder elogiar tudo que o Dória faz, o Poder Executivo faz, mas para fiscalizar, para ver de fato para onde estão indo as verbas, de que forma está se dando a transparência do Executivo. Enfim, a gente tem uma série de problemas, uma série de reclamações que estão chegando todos os dias. Me preocupa que a postura dos vereadores seja só nesse sentido de conseguir, enfim, assinar embaixo o que o Dória vem dizendo. Mas eu acho que a gente também está vendo bastante resposta de movimentos sociais, de professores, farmacêuticos que estão em luta para conseguir reverter essa situação. Para equilibrar o tempo, então, as palavras finais do vereador Fernando Holliday, o desafio de fiscalizar, já que o senhor não, que você apoia o prefeito João Dória. Como é que vai ser esse papel fiscalizador seu na Câmara? Acima de tudo, independência, né? Não fazer uma base governamental, né? Uma base de governo aceitando qualquer tipo de coisa. Na verdade, já fiz até algumas críticas em relação ao prefeito, como, por exemplo, congelar o preço das passagens e coisa do tipo, mas também apoiando aquelas iniciativas que forem boas, aquelas iniciativas que de fato forem fazer o bem para a população e para a cidade de São Paulo. E também não ficar aderindo aos discursos fáceis, né? O pessoal, por exemplo, diz que foi oposição ao Fernando Haddad, assim como diz que foi oposição ao PT a nível federal, mas esse partido esteve sempre ao lado do PT nos seus momentos mais críticos durante a Operação Lava Jato, esteve ao lado de um grande quadrilheiro que se chama Luiz Inácio Lula da Silva e está sempre ao lado da bandidagem, sempre ao lado dos criminosos. Acho que essa diferenciação ela é sempre necessária de se fazer onde quer que seja, para que fique claro que existem aqueles que não querem punir porque acham que o problema é puramente social e que a criminalidade se resolverá com o tempo. E existem aqueles que acreditam que não, que os criminosos precisam ser punidos e identificados a tempo antes que a cidade vire uma casa da mãe Joana, uma terra sem ninguém. Bom, então tá aí, os dois lados dessa discussão. A gente vai acompanhar esse debate hoje à tarde lá na Câmara Municipal. Agradeço demais a participação de ambos aqui. Obrigado. Recebemos aqui Sâmia Bonfim, que é do PSOL, e Fernando Holliday, do DEM. 11h31.